2 semanas após a deflagração da operação da Polícia Federal que chegou ao Palácio das Laranjeiras, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro votou a favor da abertura de um processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel. A sessão teve início às 3h15 da tarde, pouco mais de uma hora depois, a maioria dos deputados já havia se posicionado favoravelmente. Normalmente, a abertura do processo é uma decisão que cabe apenas ao presidente da Casa, atualmente o deputado estadual André Siciliano, do PT. Apesar disso, ele realizou uma espécie de votação simbólica no plenário para determinar o prosseguimento. Até esta quarta-feira, havia 14 pedidos de impeachment na mesa diretora da Alerj. Com a abertura do processo agora e a publicação em Diário Oficial, os partidos terão então 48 horas para indicar representantes de uma comissão especial que analisará a admissibilidade da denúncia. Witzel será notificado para apresentar a defesa no prazo de 10 sessões. Vamos começar então aqui a nossa conversa. Zé Maria, queria ouvi-lo. Você foi um dos que primeiro chamou atenção para isso, né? Assim que emergiram aí essas investigações contra o Wilson Witzel, você falava do papel importante que teriam agora os deputados estaduais e o futuro político do Wilson Witzel fica agora na mão da Alerj mesmo, né, Zé? E subiu o preço. Agora é muito mais caro apoiar o governo. Olha, Vitor, o que surpreendeu mesmo foi a rapidez com que o governador eleito do Rio de Janeiro há um ano e pouco, né, 1 ano e meio exatamente, ele demonstrou que tem ligações dos governadores antigos que fizeram a tradição do Palácio das Laranjeiras no Rio de Janeiro. Na verdade é o seguinte, uma demonstração clara de que o governador já tinha relação com esse pessoal, ajudou na campanha eleitoral e isso agora está muito claro. E ele tentou fazer um governo no sentido de governar sozinho. Só governa sozinho, como é o caso aqui do governo federal, sem o apoio dos partidos, quem não tem o tal do rabo preso, né? Quem é cotó, segundo definição do Roberto Jefferson. Cotó é o que não tem rabo. E neste caso, o Wilson Witzel terá que abrir o governo, se ele conseguir, porque já está bem adiantado o processo, e dividir o governo com todos esses famintos que estão em crise de abstinência. Só assim ele salva o pescoço. Hoje, o próprio DEM se divide entre apoiar o impeachment ou ficar ao lado do Wilson Witzel. Vai precisar mesmo dividir o governo e, neste caso, sai o governador e fica o vice, né? O advogado que é vice de Wilson Witzel e que assumiria no caso aí do afastamento dele através de um processo de impeachment. Agora é política. E aí, Augusto, ficou difícil, hein, para o Wilson Witzel agora, como nós dissemos, são 14 pedidos na mesa aí do presidente da Alerj e esse agora vai adiante com a aprovação dos deputados. Augusto. O presidente da Alerj, se eu não estou enganado, se eu estiver, me corrijam, por favor, é aquele que lidera, né, a lista dos que mais arrecadaram com rachadinhas aí naquela investigação, segundo aquela investigação que envolve o Flávio Bolsonaro, não é ele? Que é o André Siciliano do PT, isso mesmo. Pois, se esse André Siciliano e uma Assembleia como a do Rio decide caçar alguém ou abrir um processo de impeachment, é porque esse cara fez coisa que não acaba mais, né? Imagina o clima, desde 1994, todos os presidentes da Assembleia do Rio, os que presidiram a Assembleia desde 1994, foram presos por corrupção. O mais conhecido deles, Sérgio Cabral, que condenado a quase 300 anos de cadeia, disputa ali, com o Marcola, do PCC, a liderança geral da corrupção no Brasil. Entre políticos, é ele. Dos que tem mais anos de cadeia, né, para cumprir. O Marcola lidera a lista geral, mas ele atua em outro setor, é setor de narcotráfico. O Sérgio Cabral é o líder em roubalheira em geral, né, a modalidade, a roubalheira política. Essa é a modalidade que ele se especializou, né, na Olimpíada da Ladruagem. Então, se uma Assembleia que conviveu com todos esses aí decidiu aprovar, pelo menos a tramitação
Processo, eu fico imaginando aqui o que é que não fez o Witzel. É um legítimo sucessor do Pezão e do Cabral. Tá aí, Fiuza. E agora, como disse o Zé Maria, né, vai ter que abrir o governo, né? Vai ter que se render aos partidos aí que quiserem uma boquinha por lá, né, Fiuza? Pois é, Vitor, mas eu não sei, né? Está parecendo que o vento virou contra ele, né? Essa questão de impeachment é processo político, né? Sempre é. E o Witzel apostou, como outros governadores também apostaram, que esse ativo de ser sistematicamente contra o governo federal seria suficiente para qualquer negociata, né? Para transformar o governo numa ação entre amigos, etc. Muitos acreditaram nisso. Né, assim, por conta de indisposição ou de má vontade de boa parte da imprensa com o governo federal, o Witzel apostou nisso. Então, desde que ele tomou posse, ele está criando armadilhas para o Bolsonaro. Né? O governo dele é basicamente isso. Ele acreditou, então, que ele faria, né, quer dizer, que ele conseguiria chegar à presidência da República. Né? Ele é um personagem... assim, eu nunca vi nenhum parecido. Augusto citou aí a galeria, né, dos ladrões e tal, mas o Witzel eu acho que tem um negócio diferente, né? Ele realmente saiu, ele queimou a largada, né? Ele saiu já afoito, né, para ser presidente da República, um personagem desconhecido, né, que estava entrando na política e de repente. E hoje ele tem aí a Polícia Federal no encalço dele, ele tem denúncias muito graves de superfaturamento no meio de uma pandemia, ou seja, uma situação que acuou a população inteira. A virada desse vento aí vai ser muito grave para esses personagens, porque as pessoas vão se sentir absolutamente violentadas, a sociedade vai se sentir altamente traída por esses personagens que diziam estar salvando vidas. Então você tem o Witzel, ele interveio no próprio esquema dele, né? Quer dizer, esses hospitais aí de campanha que não foram entregues, e vai passar. E a única esperança do Witzel era que a OMS viesse toda semana dizer que o pico é só em 2022. Isso não vai acontecer. Então é isso, ele tem hospitais que não funcionam, ele mesmo interveio no próprio esquema que ele criou, né, que seria supostamente de emergência para atendimento da população, mas aparentemente, segundo denúncias apuradas aí pela Polícia Federal, foi algo bem diferente. Então ele está bem vulnerável, Vitor.